Se tem uma coisa que nos fascina, é o cérebro. Nos últimos 5 anos, nós aprendemos muito sobre o cérebro com o avanço da neurociência. Mas os próprios cientistas, eles admitem que a gente ainda sabe muito pouco. Um dos aspectos do cérebro que nos chama mais atenção é a inteligência. A inteligência é uma coisa que nos fascina. E eu trouxe para esse vídeo 2 pesquisas muito interessantes, no mínimo curiosas, sobre ele. Vamos lá. A primeira pesquisa foi feita na Carolina do Norte, na Universidade da Carolina do Norte, e ela tinha como objetivo verificar qual a relação que existe entre a atividade sexual e a inteligência. E os pesquisadores usaram para isso uma escola de ensino médio. Pegaram os adolescentes para fazer esse tipo de pesquisa. A primeira coisa que eles fizeram foi um teste de QI nos alunos da escola. Os números que chegaram, a pontuação que se chegou, média foi de 90 a 110. E isso no mundo de hoje é bastante previsível. Um dado muito interessante, infelizmente no Brasil nós não temos esse tipo de dado, mas nos Estados Unidos, na década de 30, o QI médio do norte-americano era de 100 pontos. Hoje ele está na ordem de 110. E na escola foi encontrado entre 90 e 110. Muito bem. Com uma série de questões, eles depois tabularam no final e chegaram aos seguintes números. Meninos dentro da média, 40% deles, os meninos dentro da média, ou seja, dentro de 90 e 110 pontos, 40% deles tinham atividade sexual. Acima da média, que são os muito inteligentes, ou os gênios, ou seja, aqueles que têm 120, 130 e os gênios 140, 150 pontos de QI, acima da média, apenas 29% tinham atividade sexual. Ou seja, 40% dos meninos dentro da média, entre 90 e 110, tinham atividade sexual. E acima da média, apenas 29%. Acima da média, o resultado não surpreende tanto. Mas abaixo da média, ele é surpreendente. Porque 63% dos meninos e 81% das meninas não tinham atividade sexual. E sequer tiveram relacionamentos afetivos como namoros e com algumas coisas um pouco mais apimentadas. 63% dos meninos e 81% das meninas. Isso abaixo da média de 90 de QI. Bom, o estudo não faz conclusões mais técnicas. Basicamente, ele apresenta os dados. Mas a gente pode, por exemplo, chegar a uma conclusão muito simples, que se você tiver um QI acima da média, você vai ter uma atividade sexual menor ou problemas emocionais, relacionamentos românticos, emocionais, em menor intensidade do que se você estiver na média. Mas abaixo da média, o desastre é total. Mas a boa notícia, para quem está abaixo da média, é de que é possível você aumentar o seu QI. É possível você desenvolver a sua inteligência e sair dessa situação, caso você esteja nela. Hoje, todo mundo sabe que aprender outra língua, ou então aprender a jogar xadrez, ou então se estimular até com videogames, existe uma série de recursos que podem desenvolver a nossa capacidade de lógica e o nosso raciocínio e desenvolver a neuroplasticidade do nosso cérebro. Bem, essa foi a primeira pesquisa feita na Universidade da Carolina do Norte, que é no mínimo curiosa. A segunda pesquisa, ela é citada por um famoso neurocientista indiano chamado V.S. Ramachandran. Ele está radicado nos Estados Unidos há muitos anos e ele cita nas suas palestras uma pesquisa que foi feita com as pessoas, onde a pergunta era: você se considera uma pessoa com inteligência acima da média ou abaixo da média? Você tinha que responder: bom, eu me considero uma pessoa inteligente acima da média ou abaixo da média. E o resultado é muito interessante. 98% das pessoas respondiam que se sentia como uma pessoa com inteligência acima da média.
Como a gente viu na pesquisa anterior com os adolescentes da Carolina do Norte, na verdade isso não é possível, 98% das pessoas estarem acima da média. A maioria das pessoas está dentro da média, que é entre 90 e 110 pontos de QI. Conclusão que o Ramachandran cita nas suas palestras. Bem, se 98% das pessoas pensam que tem inteligência acima da média, significa que metade da população do mundo vive a negação da sua própria estupidez. É um pouco ruim de falar dessa forma, mas basicamente o que ele está dizendo é que a gente se imagina numa situação e está noutra. E provavelmente porque a gente acha feio ser inteligente medianamente e pior ainda ser pouco inteligente. Bom, essas são as duas pesquisas, no mínimo curiosas, que eu queria trazer para vocês. É importante registrar que na primeira pesquisa, como foi feita com adolescentes e trata de relacionamento sexual, não cabe aqui nenhum tipo de julgamento moral sobre o que foi pesquisado. E na segunda, eu volto a lembrar, mesmo que você se julgue acima da média e você está abaixo da média, nada impede que você desenvolva o seu QI e possa ultrapassar essa média. E essa é uma muito boa notícia.